Questão de número 5, agora vamos para mais uma questão também do TCU, hein, galera? A gente só está fazendo questão de tribunais de contas, né? Então, olha só, vamos lá resolver essa questão. Considerando a figura acima, que apresenta um esquema de arquitetura ANSYS Park, utilizada para representar características de sistemas de gerenciamento de banco de dados, julgue os itens a seguir acerca do conceito de banco de dados. Então, vamos lá, né? Considere a situação em que um administrador de banco de dados, então vamos lá, né? Administrador de banco de dados, esse cara é o conhecido como DBA, né? É o cara que cuida do suporte técnico, né? Técnico. Certo? Ele vai trabalhar com a mão na massa, né? E aí ele diz o seguinte, né? Considere uma situação em que o administrador de banco de dados de uma organização executa atividades rotineiras de manutenção no SGBD. Nessa situação, seria razoável supor que esse profissional proverá maior suporte aos usuários finais por meio da realização de mudanças junto às visões externas da aplicação do que por meio de mudanças no esquema conceitual. Então veja bem, o que ele está dizendo aqui, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que os modelos de dados servem como uma descrição formal da estrutura do banco de dados. Então a gente tem lá os nossos modelos e essas estruturas a gente entende que os tipos de dados, relacionamentos e restrições devem estar presentes. Então um modelo de dados, a gente já viu, ele fornece um significado necessário para permitir a abstração dos dados. Aí a gente tem níveis de modelos de dados diferentes, né? Então a gente tem alguns modelos de dados específicos e aí os modelos de dados eles são utilizados dentro aí dos nossos esquemas da arquitetura em 3 esquemas. Então essa questão ela vai ser útil para a gente pensar no seguinte: o que o Navati, o Almazy, ele fala, né? Que a visão externa, isso aqui, lembrando, né, é a arquitetura em 3 esquemas. Aí você vai dizer, como é que você cola os modelos de dados na arquitetura em 3 esquemas? Você vai dizer que a visão externa ela é representada aqui por um modelo lógico, certo? E que o esquema conceitual ele também é representado por um modelo lógico. Só que esse modelo lógico do esquema conceitual ele representa o banco de dados como um todo, enquanto o modelo lógico da visão externa vai representar apenas a parte específica, né, do banco de dados. Então veja que essa diferenciação aqui entre a visão externa e o esquema conceitual é uma diferenciação com base no escopo, né? Não é com base no nível de abstração, porque a gente pode dizer também que esses esquemas lógicos aqui, que são usados para descrever tanto a visão externa quanto o esquema conceitual, eles vêm, ou seja, eles foram deduzidos de um modelo, e agora a gente está falando de modelo, tá? Conceitual, que esse modelo é mais abstrato. Veja que o modelo conceitual ele dá origem ao esquema lógico. O esquema lógico é usado para representar tanto a visão externa quanto os esquemas conceitual da arquitetura em 3 esquemas, beleza? Então vamos lá, né? Baseado nessa situação, o que ele está dizendo? Que o DBA, né? O administrador do DBA, nessa situação é razoável que o profissional poderá prover maior suporte aos usuários finais. Os usuários finais estão aqui em cima, olha só, por meio de realização de mudanças junto às visões externas. Então, se ele mexer no esquema lógico direto lá na visão externa, né, ou seja, específico para cada um dos usuários, ele vai prover maior suporte? Vai sim, né? Ou seja, ele está mais perto do usuário, faz sentido, né? Por meio da realização de mudanças junto às visões externas da aplicação, do que por meio de mudanças no esquema conceitual da aplicação. Ou seja, se ele for mexer em alguma coisa que está mais próximo do usuário, no sentido de que ele tem um escopo específico daquele usuário, ele vai ter uma dinâmica e uma efetividade maior. É isso que ele está dizendo aqui nessa questão, por isso que ela está correta, né? Então a gente pode observar que o nível mais próximo dos usuários finais, ou seja, dos grupos de interesses específicos, é o nível externo. E as manutenções, portanto, realizadas nesse nível tendem a impactá-los positivamente de forma mais direta do que uma mudança no nível conceitual, que aqui a gente abrange toda a comunidade, né?
unidade. Então, a gente deixa de ver o usuário específico, certo? Então, tem uma questão correta. É importante lembrar que supõe-se que um suporte adequado, de acordo com o que a questão sugere, deve ser direcionado e adaptado para o grupo específico, para melhor atendê-los. Então, o administrador de banco de dados consegue isso configurando justamente o nível de dados externos. Beleza? Então, temos uma questão correta. Vamos em frente.